Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Tem muitas informações importantes do mercado de transferências no Internacional. O Colorado quer fechar um pacotão de reforços nos próximos dias e está avançando na contratação de um centroavante. Tem zagueiro que foi liberado para viajar a Porto Alegre e assinar com o Inter, a procura colorada pelo lateral esquerdo do Corinthians e outras novidades que vamos trazer aqui neste conteúdo. Renzo Saravia pode pintar no Beira-Rio? A gente vai falar sobre o jogador que foi confirmada a saída para 2026. O primeiro time de Paulo Pesolano, ele vai comandar o Inter no jogo de amanhã contra o Monson pelo Campeonato Gaúcho. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu te peço para tu deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E claro, esse vídeo e todos os outros com o apoio da KTO, kto.bet.br, tá? Vai lá, brinca com responsabilidade, é um site proibido para menores de 18 anos e aproveita a promoção do Aposte e Ganhe da KTO. Botando pelo menos uma fezinha de 10 pila numa odd mínima de 1,80, tu ganha uma aposta grátis para brincar lá na KTO. Então aproveita, joga com responsabilidade, e se tu não tem registro, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, tá? Gente, vamos lá, eu quero começar aqui falando sobre a grande informação do dia, porque está confirmado. Paulo Pesolano vai treinar o Inter, vai fazer a sua estreia amanhã contra o Monson às 7 horas da noite, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, partida que vai acontecer no gramado sintético do Paço da Areia. O Monson vai mandar os seus jogos no estádio Francisco Noveleto Neto, no campo do São José, tá? E o Inter mudou o seu planejamento. O Inter tinha como ideia, a partir da terceira rodada, a rodada que vem, que será contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, o Inter começaria a colocar o seu elenco titular, o time titular e o seu elenco principal nos jogos do Campeonato Gaúcho, mesclando com a garotada da base que jogou e venceu o Novo Hamburgo por 2-1 de virada na estreia no Campeonato Gaúcho. Porém, esse planejamento foi alterado, inclusive na beira do campo. Paulo Pesolano vai estar amanhã comandando o Internacional no jogo contra o Monson. Essa já é a primeira mudança. Alguns jogadores do elenco principal do Inter vão aparecer no time titular e no banco de reservas na partida de amanhã contra o Monson, tá? O time do Inter que treinou hoje no CT Parque Gigante, ele teve uma dúvida no gol entre Antony e Ivan, a tendência é de Antony, Bruno Gomes na lateral direita, Mercado e Vitor Gabriel à zaga e o Alisson na lateral esquerda. Ronaldo e Benjamin Arrinha, a dupla de volantes que jogou no final de semana contra o Novo Hamburgo. Mais à frente, Tabata, Alex e João Vitor, e o João Bezerra no comando de ataque. Uma mescla de alguns jogadores do elenco principal e também alguns garotos da base, tá? Além daqueles que são do elenco profissional e também do elenco principal, melhor dizendo, e também atuaram contra o Novo Hamburgo no final de semana. Eu fico com uma dúvida em relação àqueles jogadores que tiveram ruptura de LCA, né, de ligamento cruzado anterior. A gente sabe que o gramado sintético ele pode prejudicar. Bruno Gomes, o próprio Ivan no gol, o Gabriel Mercado. Esses caras vão pro jogo mesmo? Eles treinaram no time titular, pro jogo de amanhã. Eu vou ficar surpreso se isso acontecer. A gente vai ter que aguardar, mas sim, essa pode ser uma escalação para o jogo contra o Monson amanhã, segunda rodada do Campeonato Gaúcho. E vale pontuar, tá? O Benítez também treinou entre os titulares. Se jogar o Benítez, a possibilidade é o Benítez na lateral direita e o Bruno Gomes indo para o meio de campo. E aí a dúvida ficaria entre Benítez e o garoto João Vitor, que entrou no segundo tempo muito bem, é verdade, contra o Novo Hamburgo no final de semana. Bom, indo para as informações de mercado, tá? O Inter hoje confirmou a renovação do empréstimo do lateral esquerdo Ramon com o Vitória da Bahia. Tá? O Ramon, que foi emprestado pelo Inter, o Inter contratou no início de 2025 por 9 milhões de reais, trazendo ele da Grécia, do Olympiacos. Ele foi emprestado no meio do ano, na janela do meio da temporada, para o Vitória. Foi bem no Vitória, o Vitória estava negociando uma compra, tinha uma cláusula de compra obrigatória, mas que não teve um acerto entre Vitória e jogador, e por conta disso o Vitória está renovando o empréstimo do Ramon por mais uma temporada.
O que tem de novidade nisso, tá? Além da renovação desse empréstimo? O Inter estava dividindo os salários do Ramon, que são de cerca de 400 mil reais. O Inter dividia, o Inter pagava 200 e o Vitória pagava 200. Agora o Vitória vai pagar 100% do salário. Essa foi uma exigência do Inter para liberar o Ramon para mais um empréstimo. E no final do vínculo, o Vitória vai poder adquirir ele em definitivo. A informação que eu tenho é que o valor para o Vitória comprar ele é mais baixo do que o Inter pagou para o Olympiacos para tirar ele da Grécia, dos 9 milhões de reais. É um valor abaixo disso que o Vitória vai precisar desembolsar para comprar o Ramon no fim desse novo vínculo de empréstimo dele agora no mês de dezembro, tá? Bom, sobre chegadas, tá? Primeiro, hoje saiu uma informação envolvendo o Renzo Saravia, tá? Que tá de saída do Galo, poderia voltar ao Beira-Rio, ele já jogou no Internacional há alguns anos atrás. Eu não tenho essa confirmação do Renzo Saravia, tá? E assim, não tenho mesmo. Foi aí uma especulação, notícia que surgiu, até não vi de quem veio agora ao longo da tarde desta quarta-feira, mas eu pelo menos não tenho essa confirmação sobre Saravia. Até perguntei para duas fontes, uma me disse que não sabia de nada e a outra disse que não tinha nada. Então eu repito, eu não tenho essa informação sobre a possibilidade do Saravia voltar ao estádio Beira-Rio. Tô sendo bem sincero com vocês e até acharia estranho, porque o Inter tem o Aguirre para função, renovou o contrato agora na virada do ano, e tem o Bruno Gomes, que pode jogar no meio, mas também pode jogar como lateral direito. A gente sabe, a lateral direita não era uma das prioridades do Internacional no mercado. Então, se pintar o Saravia, de fato vai ser uma surpresa. Bom, uma grande informação é de que o Inter conseguiu, aliás, o Corinthians conseguiu, né, destravar a negociação com o empresário do Félix Torres. O zagueiro equatoriano já foi liberado para viajar para Porto Alegre, se apresentar no estádio Beira-Rio para ser anunciado e assinar o seu vínculo de uma temporada de empréstimo com a opção de compra com o Inter, tá? O Inter vai dividir os salários do Félix Torres com o Corinthians, mas o zagueiro, que é da confiança do Fabinho Soldado, antigo executivo do Corinthians, atualmente no Inter, está chegando ao Beira-Rio, já está liberado para viajar. Então nas próximas horas vamos ter o anúncio do Félix Torres, tá? Ainda envolvendo o Corinthians, o Inter fez uma procura pelo Angileri, lateral esquerdo, que estava no Corinthians na última temporada. Ele tinha negociações para renovar o seu contrato, porém não renovou. E quem estava tocando as reuniões e conversas para uma renovação do argentino Angileri lá no Corinthians era o Fabinho Soldado, que hoje está no Inter. E a informação é de que o Inter está negociando com esse jogador. Ele teve 42 jogos no Corinthians nessa temporada, 26 como titular. A gente sabe que ele não era o titular absoluto, né? Depois, ao longo do ano, virou o Matheus Bidu, que está muito bem lá no Corinthians. O Angileri perdeu espaço, mas ainda assim ia renovar o seu contrato com o Corinthians, porém virou o ano, ele ficou sem contrato. O Corinthians até agora não se mexeu para essa renovação, então ele está livre. E o Inter já abriu conversas com esse jogador e tem interesse no lateral esquerdo argentino de 31 anos, então, Fabrício Angileri, tá? Que estava no Corinthians na última temporada. Deixa eu até pegar os clubes da Europa que ele jogou, porque não foi só em um, né? Ele veio do futebol europeu pro Corinthians. Deixa eu até pegar aqui onde que ele passou antes. Eu lembro dele na Espanha, né? Isso, na Espanha, jogou no Getafe da Espanha. Ele tem dupla cidadania, né? Também é italiano. Jogou no River, na Argentina, no Godoy Cruz. Ele começa no Godoy Cruz, fica boa parte da sua carreira lá, vai pro River, depois pro Getafe, que é quando eu lembro dele, na Espanha, e depois foi para o Corinthians, 42 jogos, 26 como titular, 2 assistências e nenhum gol marcado pelo lateral esquerdo, que agora está conversando com o Inter e tem uma possibilidade de vir em definitivo, de graça, para o estádio Beira-Rio. Outra informação importante que eu quero trazer é sobre Alejandro, tá? Porque a informação é de que o Inter avançou pelo atacante do CSKA Moscou da Rússia, tá? Ele nesse momento não está na Rússia, ele deve se apresentar nos próximos dias por lá, mas as conversas com o Inter têm evoluído. O Inter já recebeu o sinal verde, eu trouxe aqui no canal do CSKA, o CSKA libera ele para um empréstimo de uma temporada, ele é reserva por lá, não é muito utilizado, poderia chegar mais facilmente dessa forma ao estádio Beira-Rio, e agora o Inter já está numa fase avançada, uma fase de finalização desse negócio com o clube russo, que o Inter tem uma boa relação, né? O Inter vendeu recentemente o Bruno Fuchs para o CSKA, vendeu o Moisés para o CSKA,
Então a direção do Inter conhece bem a direção do CSKA, existe uma boa relação pelo que eu vi e que isso está sendo importante também nessas negociações, mas o Inter avançou consideravelmente para contratar o Alejandro por empréstimo de uma temporada com o passe fixado. E aí a questão é o valor desse passe. Por quê? O CSKA, e vamos lá, tá, gente? Teve até não vou lembrar o nome, tá? Peço perdão. Alguém comentou no meu vídeo de ontem falando, pô, Lucas, mas não foi o CSKA que pagou a multa pro Bragantino pro Alejandro sair. Foi o Alejandro que pagou a própria multa. Gente, o Alejandro pagou a multa para se liberar. Mas vamos lá, o Alejandro chega no CSKA e diz, ó, tu vai me pagar tanto que é o valor da multa e eu mando pro Bragantino, eu deposito pro Bragantino, mas tu tem que me pagar esse valor. É geralmente assim que acontece, não vai chegar o jogador e desembolsar 5 milhões de euros para pagar de fato a sua multa, tá? Foi ele que pediu a sua liberação e pagou a multa, mas o CSKA teve que pagar o jogador de qualquer jeito, tá? Então, o CSKA está colocando um valor de opção de compra para o Inter ali na casa desses 5 milhões de euros, é a informação que a gente tem. Mas tem avanço importante, considerável do Inter com o CSKA para fechar esse empréstimo de uma temporada do atacante Alejandro, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.